Olá, Oi, Jaque. tudo bom, gente? Boa noite. Mais uma tenda de lua cheia. Primeira lua cheia após sequência de eclipses. Verdade, Jaque. Eu vou aproveitar, já vou falar para as pessoas da bênção agora no início e a gente retoma no final. Tá bom. Mas eu deixei um link lá na bio para quem quiser participar da Bênção do Útero. É um grupo bem pequenininho, que a Jaque faz de meditação toda lua cheia. E hoje coincidiu junto com a Bênção do Útero, que é um movimento mundial. São em média de 4 a 5 encontros por ano, né, Jaque? São quatro encontros. São só 4? Sim, Ah, tá. Na minha cabeça, eu não sei porque eu achei que. Acho que tinha um ano que eu achei que eram 5, mas como tudo as bem. quatro estações. E esse ano, quer dizer, o desse mês vai ser hoje. Então, assim que acabar aqui a tenda, a gente vai lá para meditação da bênção e tá o link na bio, para quem quiser participar. É isso aí. Por isso hoje a gente vai encerrar, porque eu vou ter que sair correndo para outra, para meditação, porque ela é em rede mundial, como a Lari falou. Então, eu quero pegar o axé das mulheres conectadas no planeta. Perfeito. Jaque, então, para começar, eu dei uma introdução breve, né, falando sobre o porquê que a gente escolheu trazer a menstruação nessa semana, esse tema que já é um tema que a gente já vem trazendo em várias outras tendas, mas que teve realmente uma repercussão aqui, especificamente de um post que eu fiz, onde eu recebi comentários muito negativos sobre que a menstruação é algo sujo, que é um absurdo, e ver como realmente as mulheres têm uma repulsa, né, sobre o próprio corpo, sobre não só as mulheres, mas homens também, e muito desconhecimento. E, e que isso também foi uma base de inspiração para a gente trazer. Nossa, engasguei. Desculpa. Esse conteúdo de hoje. Imagina. Eu esqueci minha água. Bom, sim, como a Lari falou, a gente tem visto aqui nas tendas, principalmente desde a inteligência cíclica, a importância do sangue menstrual para culturas matrilineares que, né, predominaram durante 4.000 anos e a desconstrução e a distorção desse lugar da mulher, principalmente quando chegaram os novos dogmas, a patrilinearidade, aí depois o patriarcado e a igreja que veio colocar a cereja do bolo, caça às bruxas e tudo mais. Então, a gente ficou muito chocada, porque os termos usados no post da Lara eram exatamente o que a gente vem falando aqui, né? Que era sujo, que era feio, que era uma coisa horrorosa que ela tinha que esconder. E a gente vem falando sobre esse lugar, né? Desse movimento, assim. Não é que todo mundo vai sair por aí mostrando sangue, esfregando sangue na cara, mas é saber que a foto que ela postou é uma foto é uma foto que fala sobre esse movimento, é uma foto que está dentro de um perfil que fala sobre essa história, não é uma coisa fora de contexto, não é uma coisa completamente a resolver. Não, é uma coisa super contextualizada que a gente vem estudando, pesquisando e falando sobre isso aqui. Então, as pessoas que comentaram provavelmente não veem as tendas, não leem o perfil, né? Começam a seguir, não sei por quê, talvez porque acham as fotos bonitas, mas não pelo conteúdo, porque se elas estivessem acompanhando o conteúdo, elas entenderiam o contexto. Então, a E gente uma, e fala uma coisa que sinta também, né, Jaque, é essa desnaturalização finalização do Natal, que é o tema de natural, hoje, o que é grande o tema tema de de hoje. hoje. Então, assim, você tirar completamente isso de algo natural, né? E absorver o não natural como natural. Então, isso ficou muito explícito nesse boom que eu recebi de comentários também. A gente está numa sociedade que desnaturalizou o natural e naturalizou o mecânico, né? Então a gente não se entende, não se encaixa muitas vezes e fica batendo cabeça porque não é o natural e a gente fica tentando se encaixar numa coisa que não é natural. A gente viu aqui a importância que tinha a tríade, né, da inteligência cíclica, que era representada pela donzela mãe Anciã, que depois virou Pai, Filho e Espírito Santo,
mas que ela falava sobre essa conexão que a gente tem cíclica na Terra, como sagrado corpo material, que a gente viu em Afrodite também, o céu, né, ter a nossa conexão maior, e o mundo subterrâneo, que faz parte da gente. A nossa menstruação é o nosso descida para esse mundo subterrâneo, e que a gente viu também em várias lives aqui. Então, essa tríade, ela sempre foi fundamental. Para vocês terem ideia, as primeiras pesquisas, tem uma arqueóloga que eu adoro, que é a Riane Eisler, que ela fala que os primeiros povos que foram, onde eles foram pesquisar o período neolítico, o paleolítico, eles encontravam as tumbas com várias conchas, os mortos com várias conchas cauri e com ocre, que era uma tinta vermelha. E eles foram pesquisando e eles entenderam que todas essas civilizações, elas louvavam a energia da deusa, que como a gente já viu aqui, a energia da vida e da morte era trazida por uma mulher, que era uma mulher que dava a luz. E por esse movimento acontecer de uma mulher e a vulva dela ser um grande portal de vida e morte, eles louvavam essa energia feminina. Então, eles acreditavam no eterno retorno, porque como eles estavam muito conectados à natureza, eles acreditavam que toda a vida depois da morte ia se ressignificar em outro lugar, ia se imortalizar a partir dos filhos, a partir do conhecimento, ia voltar de alguma forma, né? Iam enterrar esses corpos, iam se transformar em adubo, em fertilidade da terra também. Então, eles passavam esse ocre nos corpos. E esses ritos funerários, eles foram importantíssimos para os estudos, porque eram poucas as coisas que se tinham, né, desses povos. E como todo mundo enterrava seus mortos, a forma como eles enterravam e a ritualística que eles usavam falava muito sobre essa sociedade. Então, graças a isso, conseguiu-se uma construção histórica desses povos, inclusive descobrir que eles louvavam todos a deusa. Como eu falei numa live aqui, até chegarem nesse lugar do louvar a energia feminina, eles acreditavam que as imagens, que eram as imagens sagradas do feminino, que eles louvavam, eram as imagens de um objeto sexual masculino, como se fosse a Playboy da época. Eles chegaram a cogitar isso, até que, historicamente, no século XX, só no século XX, que as mulheres que começaram a entrar na arqueologia com tudo, e elas foram revisitar todo o processo histórico e viram que a história estava muito mal contada. Ela estava contada, na verdade, por um olhar de uma sociedade que não levava em consideração a mulher, porque foram anos não levando em consideração a mulher. E aí elas começaram a fazer uma releitura de cada coisa que estava ali, rever cada coisa, e entenderam que tinha muitos e muitos erros que até hoje em dia não... eles estão lá, se a gente quiser olhar a história real, já está muito mais bem contada, mas não é muito divulgada também. Então, a gente tem que ficar muito atenta. Então, esse ciclo vida, morte, vida, que é o ciclo que a gente tem, né? A gente falou aqui de Eleusis, né? Os grandes mistérios. A gente tem o mistério da vida e a gente tem os mistérios dentro da gente que é a nossa conexão com o nosso útero, né? Esse lugar da gente cessar nossa fertilidade, como agora está no inverno. É a hora da estação que se cessa a fertilidade da Terra. A natureza precisa desse cessar, precisa desse momento para poder se renovar, se reciclar. Então, ela precisa fazer esse processo de renovação e transmutação dentro dela. O que a natureza ensina para a gente, que inclusive essa pandemia está trazendo muito, que a gente precisa de uma pausa. A natureza tem essa pausa, a mulher tem essa pausa dentro dela. E a menstruação, ela é o símbolo também da fertilidade para esses povos, porque uma mulher que menstrua, que está com o ciclo correto, ela é uma mulher fértil. A gente falou aqui das tendas, né, as tendas da lua que aconteciam, ou tendas vermelhas, onde as mulheres se reuniam para menstruar para a terra. Porque a terra, elas acreditavam que a terra saberia quantas mulheres férteis ainda tem e proveria alimento suficiente para todas as vidas. Então, era um lugar de devolver a prosperidade para a terra e também garantir a safra, garantir a vida em todos os sentidos. A gente precisa se alimentar. Então, sempre foi uma coisa muito sagrada. Vamos ver. Aí, a gente viu aqui que na Grécia pré-olímpica, 6.000 a.C., antes de entrarem com tudo os deuses masculinos, a gente tinha uma festividade chamada Tesmofórias, que celebrava a menstruação. Então, você imagina que na Grécia, 6.000 a.C., eles tinham um festival só para celebrar o sangue e celebrar a fertilidade da mulher, que acreditavam eles não estar separada da fertilidade da terra. E a gente vai ver aqui
uma coisa muito interessante que aconteceu em Atena, na entrada do patriarcado, que diz respeito a isso, uma hora que a terra mesmo deu uma secada radical. Então, as mulheres elas se recolhiam para fazer esse movimento de devolver o sangue e trazer a fertilidade, e elas acreditavam que menstruar era conter dentro de si essa sabedoria da terra. Elas também garantiam essa ciclicidade da terra passaria por elas e elas estariam sempre alimentadas na alma mesmo, em outro lugar, não só com comida física que precisa para o nosso corpo, né, nossa energia vital, mas elas também se alimentavam num outro lugar. E os mistérios e os maiores e os menores, os mistérios de Eleusis, que a gente viu aqui, eles falavam desse ciclo de eterno retorno, né? Eles falavam que a gente possui, através dos nossos ciclos, esses mistérios dentro da gente, e que era importante a gente entender como são os nossos ciclos, que hoje em dia a gente está tendo esse resgate, né? Como que você é no verão, como que você é no inverno, como você é na primavera, como você é no outono. A gente tem muito pouco tempo para se visitar, anotar os nossos sonhos, as nossas sensações, se conhecer melhor. A mulher ela é muito cíclica, ela passa por uma série, né? Por esse movimento todo mês. Então, esse lugar de se autoconhecer, ele foi rompido, porque ele não era interessante. A gente viu aqui nas curandeiras o que fizeram com todas as mulheres que tinham todos os fármacos e a medicina da época. Eles caçaram e queimaram em fogueiras, proibiram elas de atuarem durante muitos anos na medicina. Então, assim, não era interessante para eles que a gente tivesse esse lugar de autoconhecimento que a gente está resgatando. Há 5.000 anos atrás, onde hoje é o Iraque, era um dos lugares mais sagrados que louvava a deusa. A gente viu também que Eleusis hoje em dia é um dos lugares mais poluídos no Mediterrâneo, para você ver como a gente cuida da nossa história. A gente não, na verdade, tentaram apagar, dizimar essa história. Então a gente entende que eles não preservaram de propósito, né? Mas cabe a nós ficarmos espertas, porque estamos numa nova era e a gente está entendendo já. E nesses lugares de culto a deusa, a vulva sagrada era considerada um barco para o paraíso. A gente viu aqui que eles talhavam, né, nas portas dos lugares, das casas, dos templos, todos os lugares, vulvas gigantescas, né? Eles louvavam uma deusa que parecia um esqueleto, uma mulher meio esqueleto, Sheila Nagi, que era a deusa que era o portal da fertilidade, da morte, do nascimento e da morte. Então, a vulva era considerada uma coisa sagrada. O prazer era considerado algo natural e algo sagrado, porque era o lugar de você se conhecer, você se tocar, você ter o autoconhecimento sobre o seu corpo, era muito importante. As mulheres, as índias, até hoje, quando elas vão parir, muitas delas fazem o parto sozinha. Tem uma ou outra ali para ajudar, dar uma encaminhada se acontecer alguma coisa, mas elas têm um lugar de conexão com a natureza e com a natureza delas, que elas não precisam de ninguém ali, é uma coisa visceral delas e da criança, elas estão lá de cócoras tendo aquelas crianças. Então, assim, é uma sabedoria que a gente foi perdendo, a gente vai ver aqui com a mecanização do sistema, né, orgânico, onde a gente foi parar. Deixa eu só fazer um comentário. Essa semana eu peguei um livro que é um livro de cura xamânica através do poder da imaginação. Que lindo. E aí, uma das partes do livro fala sobre o parto, que o poder da imaginação para algumas tribos indígenas durante o parto é fundamental, que é um processo de sabedoria das índias mesmo, em que elas usam a própria intuição para conduzir o parto de uma forma sozinha. E que essa imaginação, né, e aí muitas vezes quando elas têm dificuldade, as outras mulheres vão conduzindo a imaginação dessa mulher para que ela acesse essa informação dentro dela, para que ela consiga fazer o parto. Assim, elas só estão ali amparando, né? Mas é um processo sozinha. É um transe, né? Então, assim, essa condução do transe, esse lugar de você conseguir sair de uma peia sozinha, né? Se conduzir dentro desse mundo da imaginação, do transe, que acontece, inclusive, né? Uma dose de hormônio que você recebe para ter um parto ali, então você está num outro lugar. E isso é muito, muito interno, né? Muito da pessoa. É uma pessoa que ela não tem a menor conexão com esses processos naturais, provavelmente ela vai optar por uma cesárea feliz. Porque imagina passar por isso, deve ser muito assustador, quem não tem o menor preparo para isso. E isso é um processo natural.
Então, assim, é perder um dom que a gente tem, né? Que é nosso. E é um lugar lindo, é um portal que se atravessa, que nunca mais se volta. A gente viu aqui uma mulher com filhos vivos ou não, uma vez que foi mãe, que carregou uma criança sob seu coração, não se volta mais. Então, é um portal muito importante, assim, de ser olhado, de ser visto, de ser cuidado. Então, olha, a gente viu aqui que quando a gente perde o contato com a nossa menstruação, a gente perde o contato com esses mistérios, né? Que são os mistérios da natureza que a gente tem. E a gente fica várias vezes passando de maluca, né? Teve uma intuição, teve alguma coisa, as pessoas te têm como maluca. Mas não, a gente tem um poder do mistério e de uma conexão muito poderosa dentro da gente. E quando eles separaram a Deus em arquetipia e transformaram a Virgem Maria numa Virgem Celeste, a gente viu aqui, né? Que a Virgem Maria estando no céu, a terra se torna suja, se torna pecado, se torna o mundo subterrâneo vira um inferno. Então a gente começa a achar que o sagrado, o limpo, o maravilhoso tá intocável, está no céu, a gente só vai conseguir depois de morrer chegar lá. E aqui a terra, coitados de nós, vamos pagar nossos pecados e vamos sofrer, né? Vamos deixar nossos corpos apenas para o trabalho, para a procriação, porque a gente está aqui para pagar o pecado original de Eva, que a gente viu na live das deusas não patriarcais, que nada mais é o comer da maçã que o comer da romã. É a primeira menarca, quando ela entende, toma consciência da árvore de ciência, toma a maçã da árvore da ciência do bem e do mal e toma consciência que ela tem um corpo, que ela é mortal, ela sangra, ela tem um útero. Então, a partir daí, ela entende que ela tem o poder de vida e tem o poder de morte. Dizem, porque aí Deus amaldiçoou Eva, que todos os filhos iam morrer um dia. Claro que vão morrer um dia, porque nós somos finitos. É só a consciência do processo da vida, né? O processo cíclico. Só que transformaram numa coisa demoníaca, né? E aí a mulher teve que pagar, tinha um fruto proibido, pecado dentro dela durante anos e anos e anos. E muitas ainda carregam esse fardo. Por isso estamos aqui falando sobre isso. Então, lembrando que na Grécia, gente, a Grécia, quando começou a entrar a patrilinearidade, que a monogamia feminina era obrigatória, as mulheres ficaram presas, o único amor verdadeiro era o amor entre os homens. Eles acreditavam que os homens podiam ter uma cumplicidade, uma amizade e se amar entre eles, e o amor com a mulher era apenas por procriação, era menor. Eles nem acreditavam que era possível amar uma mulher. E aí essa coisa da Virgem Maria transforma a mulher virgem pura casta, a mulher do lar, né? Aí ela tem um filho também, o cara já não quer mais tocar nela, porque agora, né? Cadê minha Virgem Maria? E a mulher, para isso, é a mulher suja, a mulher profana, a mulher telúrica, a mulher da rua. Então a gente cria uma série de distorções e problemáticas aí com o corpo. Ô, Jaque, uma pergunta, assim, de curiosidade. Uhum. Essa distorção de trazer esse amor entre os homens e a mulher enquanto procriação é um início de uma separação entre amor e sexo? Claro, completamente. Porque eles não, a mulher virou um mero objeto de procriação e eles já não acreditavam na capacidade de um homem poder amar uma mulher, porque ela era inferior. A gente viu que fizeram também isso muito com o racismo, né? Como se o negro não tivesse alma, não fosse alguém. Era assim que eles tratavam a mulher, era assim que eles tratavam o negro. Então, assim, eles entravam numa, e aí, com certeza, essa separação, né? Porque o amor romântico e o sexo viraram coisas muito distintas. Porque, imagina, São Paulo, eu estou aqui em São Paulo agora, Paulo ajudou muito, né, nisso com a coisa do celibato, né? De dizer que Santo Agostinho já vinha com as teorias, né? Mente e corpo são coisas separadas. E aí, com a coisa de entrar com o celibato e dizer que o certo era você se resguardar e que caso você não conseguisse, você casa e faz sexo apenas para procriação, ele separou completamente, entendeu? Porque assim, se você ama sua mulher, aí é que você não pode ficar fazendo sexo com ela mesmo, senão você está profanando ela, entendeu? Você tem que guardar ela para que tenha os seus filhos apenas para isso. E o homem, nossa, sente prazer, sente desejo, então ele procurava fora de casa, porque por respeito à mulher. Então era uma distorção muito louca, entendeu? Até a gente conseguir chegar nesse esquema que a gente tem hoje em dia. E aí o sangue menstrual é impuro, aí eles começam a achar que eles profanam os santos ensinamentos, que a mulher se chega perto de uma sacra ou chega perto de algum lugar quando está menstruada, aquele lugar fica tóxico.
que é tido como uma doença, né? Os homens não entendiam por que as mulheres sangravam. Elas tinham que esconder a menstruação. Aí de uma mulher, se aparecesse sangrando, se aparecesse. Ela tinha que ficar reclusa, ela tinha que ficar em casa. Elas colocavam vários panos, várias coisas para tentar obstruir, né, o sangue menstrual. Elas tentavam fazer aquilo desaparecer, porque era uma vergonha para elas. Então, a partir daí, o fato delas menstruarem, porque isso lembrava o quanto elas eram pecadoras, porque é o pecado original de Eva. Então, assim, o fato da mulher sangrar lembra ela o quanto ela é coitada, entendeu? O quanto ela é pecaminosa, quanto ela é uma pessoa péssima. Então ela ficava Perigosa, né? perigosa, é uma pessoa não quista pela sociedade, entendeu? Então as mulheres escondiam, virou um tabuzão, né? Tipo, ninguém queria dizer que menstruava. Assim. Claro que todo mundo sabia, mas com aquele coisa, melhor a gente fingir que não acontece. E aí começou essa esquizofrenia que a gente vê até hoje em dia, né? Que muitas pessoas, eu mesma quando menstruei, eu tinha 12 anos por aí, eu morria de vergonha. Eu só fui agora eu tenho outras formas também de. Hoje em dia tem várias formas de absorvente, mas eu lembro quando eu ia na farmácia, eu morria de vergonha. Eu pedia pro meu pai comprar para mim, porque eu ficava com vergonha, entendeu? Eu falava, ele vai saber que eu estou menstruando, como se fosse uma coisa assim horrível. E era normal, porque imagina, você não falava sobre isso, né? Você não chegava na escola, Eda, menstruei, uhul. Não, era horrível, você tinha que esconder, contava para a melhor amiga ali. Eu até fiquei feliz, porque eu achei, ai, tô mocinha, fiquei toda empolgada, mas eu não fiquei espalhando a notícia para os quatro cantos do mundo, era uma coisa que não se fazia, né? Bom, então, o sangue menstrual passa a ser considerado tóxico. Ah, e lembra que ele também é considerado a peçonha de Lilith, porque Lilith, né, pode ter sido a serpente que seduziu a Eva, que comeu a maçã, e aí tudo acontece. A peçonha, lembra que achavam que o sangue Sim. menstrual de Lilith estava nas fontes, nas noites de lua nova ou lua minguante, era uma coisa bizarra. Aí a gente lembra. Eu queria depois que você comentasse sobre o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele veio exatamente para colocar, assim como colocaram a Virgem Maria no céu, colocaram o corpo e o sangue de Cristo como sagrado. Então, o nosso corpo e o nosso sangue não são mais sagrados. O corpo de Cristo é sagrado, o sangue de Cristo é sagrado. E ele sofreu, ele morreu na cruz, ele tem o Calvário, e a gente tem que honrar esse sacrifício inteiro dele, se sacrificando também. Então, eles trouxeram uma concepção. Existem várias teorias que a igreja de Jesus era super libertária, que não tinha nada disso, que foram os apóstolos com os anos, que a gente viu que a Virgem Maria virou virgem 5.000 anos depois do cristianismo ter sido criado, né? Então, assim, foi uma construção dos apóstolos póstuma a Jesus, e eles foram trazendo esses conceitos e construindo a igreja dentro desse lugar, que era um lugar de muita dominação, né? De muito poder, para eles conseguirem erguer o império que eles ergueram. Então, lembra que na Idade Média eles inventaram o cinto de castidade, né? O homem ia viajar e trancava a vulva da mulher, a vagina, e a mulher sangrava ali, fazia as necessidades ali, muitas morriam, né? Porque não tinha higiene. Também teve a questão do útero flutuante, o termo histeria veio daí, né? Porque eles achavam que o útero ele ficava passeando pelo corpo da mulher, por isso que a mulher tinha essas fases muito loucas. E por isso elas eram histéricas, então elas também foram tratadas, aí TPM, e tudo virou um problema, mulher louca, problemática. E aí o prazer feminino também se tornou errado, porque a gente viu aqui que Aristóteles contribuiu dizendo que o homem atingiu o clímax, né? E precisava atingir o clímax, o orgasmo, para ter um filho. A mulher não. E descobriram que ela não precisava chegar no orgasmo para conceber, para liberar um óvulo. E aí, com isso, a mulher também não precisava mais sentir prazer. E ela tinha que praticar ou celibato ou se casar e ter filhos para procriação. Então, os filhos verdadeiros, gente, verdadeiros eram os filhos do casamento. Ou seja, o cara podia ter 10 filhos fora do casamento, que o único considerado verdadeiro, legal, era o do casamento. Os outros não, ele não precisava assumir. Então, aí a gente vê essa construção, como ela foi afastando a gente dos nossos corpos. Né? Os nossos corpos, depois ainda veio a Revolução Industrial, eles viraram massa de trabalho, né? Massa de trabalho e massa de reprodução de pessoas para trabalhar também. E criou uma série de questões aí, né? Que a gente vai ver, deixa eu só encerrar a menstruação e entrar em parto, que a gente vai ver muita coisa aconteceu. Então, assim, o nosso útero, voltando
antes dessa loucura, voltando às culturas que louvavam a deusa, eles eram a nossa maior potência. Ele é o nosso chakra básico, né? O nosso chakra da criatividade, associado à criação, exatamente porque é aí que a gente gera uma vida. Se a gente consegue gerar uma vida aí, consegue carregar uma vida aí, imagina o que a gente consegue fazer. É muita energia, muita potência. Então, é muito importante essa parte, por exemplo, da menstruação, aquele mito que a gente viu da Perséfone e da Deméter, que é quando a Perséfone desce até a Hades, é o encontro também da nossa ânima com o nosso ânimos, que seria o nosso lado masculino, é onde a gente integra as energias femininas e masculinas. Porque uma vez que a mulher menstrua, ela entra num lugar social também de uma obrigação, que agora ela virou mocinha, agora ela precisa, né, se comportar de um jeito X, ser assim, ser assado, e ela perde o contato com o ânimos dela, que é o lado moleque, que é o lado subir em árvore, que é o lado sem gênero, aquilo também vira uma coisa assim afastada. Então, esse lugar da menstruação, segundo Jung, que é um grande estudioso dos arquétipos, também fala desse lugar onde a gente cessa um pouco a nossa fertilidade e entra em contato com o nosso Hades interno, que é o nosso ânimos. E a gente faz essa renovação energética dentro da gente. Aí eu falei aqui da romã e da maçã da Eva, né? Então, gente, nada mais é esse grande ciclo da inteligência cívica que a nossa grande potência de criação, a gente entender que a gente é finito, que a gente também tem um mundo avernal dentro da gente e que um dia a gente irá voltar para ele. E pensar, assim, o que a gente quer deixar para o mundo, o que a gente quer deixar para os nossos filhos, assim, a gente pensar nesse lugar como sagrado e pensar, né, como a gente pode se autoconhecer melhor, como a gente pode gerar seres humanos mais conscientes, né? E que tenham menos questões e menos tabus, né? A gente vê que eles são, como é que a gente chama? Estruturais, né? Tabus estruturais, a gente nasce com eles. Então, a gente precisa ir desconstruindo aos poucos até que isso seja natural. O natural volte a ser o natural e o mecânico volte a ser o mecânico, simples assim. A gente não está querendo nada demais. Perfeito. Então, indo para o tema da maternidade, a gente viu no arquétipo de Deméter, né, como essa sociedade contemporânea também ainda não sintonizou direito a mãe, a mãe fica um pouco assim sem ter lugar, porque a gente está numa sociedade que depois que se instaurou a energia patriarcal, ateniense, né, energia mais bélica, de vamos para o mercado, a gente conquistou uma série de direitos, só que esses direitos vieram com muitos restícios do que a gente ainda tinha no passado. A mulher tinha que ficar em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos. Então a gente meio que pegou os dois, porque a gente pode ser independente do trabalho, pode ter uma carreira, pode ter tudo, só que a gente também tem a obrigação que a gente tinha há séculos e séculos atrás. Então, vira uma coisa impossível, porque se você quer ser uma mulher super bem-sucedida, super voltada para os seus negócios, você não vai ter tempo de ficar cuidando 24 horas de uma criança. Vai precisar de uma creche, de uma babá, você vai precisar deixar ela com outras pessoas para que você possa prosperar na sua carreira. A Deméter, a deusa Deméter, quando eles louvavam a energia da mãe e da agricultura, ela era uma mãe super presente e que olha a diferença de hoje em dia. Ela estava presente na vida dos filhos e os filhos na vida dela de uma forma orgânica e natural. Ela é aquela mãe que pendura o filho aqui naquele sling lá e leva para o trabalho, entendeu? Que ela geria toda a coordenação. Nessa época, a energia de Deméter era aquela mulher que regia a agricultura inteira. Então, toda a alimentação daquele povo, daquela cultura, ela que tomava conta, ela que liderava. Só que ela não deixava o filho em casa, nem com a babá, e nem com não sei o quê. Ela pegava o filho e ele ia com ela. E na nossa cultura não existe espaço para isso, né? Na Revolução Industrial, quando tiraram a mulher do campo e ela começou a trabalhar, uma das grandes questões do feminismo, do começo do movimento feminista, é porque a mulher não era remunerada para ter filhos e ficar em casa cuidando dos filhos. Isso não era considerado um trabalho. Só que ela também não tinha tempo para trabalhar. Depois a gente teve creche, teve um monte de coisa que surgiu que ajudou, só que ajudou também elas se separarem. Se você for olhar um pai que trabalha 8 horas por dia, todos os dias, quanto tempo sobra para ele ficar com os filhos e cuidar daquela estrutura familiar? Também é pouco tempo. Então começou essa estrutura familiar também começou a virar uma coisa meio apartada caixinhas novamente. Meu mundo profissional, meu mundo familiar, meu mundo. As coisas não são orgânicas, elas são separadas, elas são. Uma coisa meio que não bate com a outra, né? Você vai levar o filho pro seu trabalho e vai todo mundo te olhar torto, entendeu? Então não tem espaço para essa criança no meio profissional
e não tem espaço para a mãe se profissionalizar se ela está com uma criança. Então, a gente também tem um mundo que ainda está se encaixando nesse sentido, né? E isso resulta uma série de patologias, né, Jaque? De medos e de sintomas no próprio útero da mulher ter essa aversão, às vezes, de ter que ou ela escolhe a vida profissional, ou ela escolhe a maternidade, e aí parece que assim, eu não consigo me visualizar, né, muitas vezes de uma forma saudável mesmo, de uma forma natural. É como se fossem duas decisões muito opostas, ou se ela decide ser mãe enquanto tem uma carreira, né, uma carreira sólida, enfim, é como se ela abdicasse daquilo, porque assim, então assim, agora eu preciso abdicar disso para ter isso, mas a sensação de não estrutura para esse assunto, né, na nossa sociedade ainda é muito forte. A sociedade resolveu isso criando um monte de meios mecânicos da mulher engravidar depois de uma idade que ela não poderia mais engravidar. Por quê? Porque ela precisa estruturar a vida dela profissional primeiro, então ela precisa, assim, de, sei lá, muitos anos, porque ela vai estudar, fazer faculdade, fazer doutorado, mestrado, né? E aí, quando ela estiver sólida, ela pode ter o filho dela mais confortavelmente, ela já passou da idade biológica de ter um filho. Então, como que a sociedade resolveu isso? Colocando um monte de hormônio, fazendo um monte de coisas artificiais e fazendo a mulher virar mãe depois de uma certa idade. Tudo bem, maravilhoso que temos isso, mas isso vem de uma estrutura de sociedade que não conseguiu ainda gerir esse lado orgânico da mulher que ela é mãe, entendeu? E que ela precisa. As empresas, a gente não tem equidade, eles não recebem a mulher da mesma maneira, porque eles sabem que a mulher vai engravidar, vai ter que cuidar dos filhos. E a mulher que ela é uma Deméter natural, que ela quer ficar em casa cuidando dos filhos, é da natureza dela e isso a faz feliz, ela é tida como menor, né? Porque é uma sociedade que é muito ateniense no pensamento, né? Agora a mulher tem que ser independente, ela tem que ganhar o dinheiro, ela tem que se gerir. Só que não param para entender que para a mulher se gerir e ter tudo isso, ela também tem que abrir mão de uma série de coisas, entendeu? Ela não pode. Como é que ela vai ficar em casa, cuidar da casa, cuidar. E é muita coisa, essa tripla mil funções. Então, Sim. assim, é muito complicado. E aí, por exemplo, você leva a criança num restaurante, os 10 primeiros minutos vão achar lindo. Ai, que fofo, seu filho passa de mão em mão. Daí a criança deu a primeira chorada, arrancou o primeiro brinco, puxou o primeiro cabelo, sai, some imediatamente daqui. A vontade que as Sim. pessoas começam a te olhar torto, né? Você não vai levar a criança para trabalhar, ela vai começar a chorar e sair no meio de uma reunião, entendeu? Para acudir a criança. Então, os filhos acabam crescendo que afastados dos pais. E também, assim, não geram. Assim, que sociedade é essa que a gente está formando, assim, né? Essas crianças são saudáveis, sendo afastadas. Às vezes, ela nem consegue amamentar o tempo que deveria, nem consegue ter a mãe dela o tempo que ela deveria. E aí, se a mãe se coloca nesse lugar porque tem uma condição financeira também, ela é isolada da sociedade, né? A mãe teve filho, ela saiu do jogo. Ninguém mais chama a mãe para tomar um chopp, para sair. A mulher fica em casa, é uma prisão domiciliar, porque também Sim. agora ela vai ficar em casa, já que ela tem condições, cuidando do filho. E mal Ela vista pela vira mãe e ela, sociedade. e ela é julgada se ela sai, né? Como é que uma mãe pode sair para fazer alguma outra coisa e deixar o seu filho em casa? Como é que a Virgem Maria, a Deméter, que virou Virgem Maria, linda, maravilhosa deusa casta, está tomando um chopp no bar, entendeu? Que absurdo. E a criança em casa com a mãe dela, tipo, coitada. Então, teve toda essa discussão no começo da Revolução Industrial sobre remunerar ou não as mulheres que tinham filhos, né? Porque eles tinham isso como uma possível saída, né? Então se a mulher quiser ficar em casa, quiser ficar cuidando das crianças, ela também, isso também é tido como um trabalho. Isso não emplacou. Então, a mulher teve que se virar, né? Não emplacou, então ela teve que se virar para trabalhar, ter o filho, ter tudo. E aí a gravidez, que se torna que é um dos momentos mais importantes da vida da mulher, várias vezes é ignorado o processo, porque ela está trabalhando até quase o dia de ter o filho, né? Então ela fica lá trabalhando. E é uma coisa que marca a vida da mulher e nem sempre ela tem o tempo de se preparar para esse rito de passagem, para essa conexão, para essa intuição, para esse trânsito todo que a gente viu o que as índias fazem, né? E aí as pressões físicas, pressões econômicas, pressões emocionais. Às vezes ela trabalha até o dia do parto, tem os exames, 10 mil exames, 10 mil clínicas. Eles só levam em consideração o físico, não levam em consideração o emocional. Tá tudo bem, a taxa disso tá assim, não sei o que lá e tal, volta para casa. Ninguém pergunta se você está bem, como é que tá a vida.
Então, esse parto que deveria ser um processo natural vira uma emergência cirúrgica, né? Você chega na hora do parto, aí você é sedada, várias pessoas que você nunca viu na vida entram na sala e, de repente, você está dopada, nem entende o que aconteceu. E eles falam que isso pode causar traumas físicos e emocionais muito graves. Eu quero até ler aqui um relato de algumas experiências de cesariana do livro Adeus Interior, que eu vi que é muito interessante, ó. Algumas experiências contemporâneas de parto. Ó, eu vou ler um, na verdade, para não ficar muito. Ó, pouco depois de eu dar entrada no hospital, o médico chegou e disse: Vamos acabar com isso logo antes que seu marido chegue. Eu disse: O que você está fazendo? Ele disse: Estou rompendo a bolsa d'água. Isso vai melhorar a qualidade das contrações. As contrações triplicaram, quadriplicaram. Eu estava tremendo na cama. Era um tipo de dor que atravessava a gente e reverberava por todo o corpo. Por volta das 15 para as 6, comecei a empurrar. Estava absolutamente encantada. A sensação de empurrar era muito gostosa, quase um orgasmo. Eu estava me deleitando, empurrando, quando eles anunciaram que iriam fazer uma cesárea. Comecei a gritar que eu não ia fazer uma cesárea. O que poderia estar errado? Eles disseram. Senhora Brinkley, o batimento cardíaco de seu bebê está ligeiramente alterado. Nós o classificamos como um caso de risco. Eu disse, mas eu estou empurrando, eu já estou tendo o bebê. Ninguém me respondeu. Começaram a fazer um monte de coisas numa correria, desligaram todos os fios e instrumentos de monitoração, tiraram minhas roupas, rasparam minha barriga, enquanto eu protestava o tempo todo. Eu protestei o tempo todo enquanto eles me empurraram pelo corredor, nu em cima de uma maca, até a sala de operações. Protestei até o momento que me apagaram com anestesia. Isso é um relato de 1980, antigo, mas de um relato de uma mulher que foi de um livro chamado Mother Jones, de uma mulher que foi ter filho e foi obrigada a fazer uma cesárea porque foi tido como risco. E aí tem, tá, eu vou ler só mais um relato, tá? Por Aí tem favor. um outro relato da Ellen Bagshaw, escritora e educadora de parto inglesa. Minha primeira filha e eu fomos ambas física e emocionalmente maltratadas quando ela nasceu num hospital inglês. O medo reduziu o meu limiar de dor a tal modo que a tecnologia acabou intervindo e a minha filhinha foi arrancada do meu corpo. Minha segunda filha nasceu em casa, em minha própria cama, sendo recebida no mundo por uma parceira gentil e alguns bons amigos. Então, assim, às vezes o homem nem se liga assim, da importância que pode ser para uma mulher ter esse processo de uma forma inteira, né? Íntegra. Porque dá muito medo. Imagina, nunca, sabe, eu nunca tive filho. Aí se colocarem maior medo em cima de mim, é lógico que eu vou falar, gente, então faz da forma mais segura. E vou optar e não vou nem saber. Só que assim, cabe a nós, assim, que temos um pouco mais de consciência, tentar trazer esse lugar cada vez mais orgânico e natural da coisa. E tentar entender que a gente tem opção, né? A gente viu aqui na outra live da Deméter que os riscos, na verdade, do parto num hospital e em casa são semelhantes. Na verdade, não é que o índice é maior em casa, não existe isso. Bom, claro que tem toda a estrutura médica, a gente sabe que tem que fazer isso com responsabilidade, mas, de fato, pesquisa de números falando, não é mais no hospital, não, em casa não é mais, não tem menos risco no hospital do que em casa. Acontecem riscos e complicações do parto tanto em casa quanto no hospital. Os índices falam que não é tão distante assim. E eu acho Então, que tem de uma questão muito dessa pressão emocional, né? E sem estrutura, já que, porque imagina, tem esse medo, primeiro é o medo que é colocado, então você vai buscar todas as opções de precaução de que claro, isso não aconteça, mas assim, parece que a forma de precaução ela vem muito mais à frente do que a forma natural. Então, o medo ele vai muito mais na frente do que você compreender a possibilidade de você fazer isso de uma forma orgânica e saudável e deixar com que o seu corpo manifeste esse processo como ele tem que ser. hoje em dia existem vários médicos, vários obstetras, vários até hospitais, né? Tem o pessoal que faz o parto em casa, mas tem o pessoal que faz também na clínica, mas de uma forma mais natural possível, deixando a mulher passar por todo o seu processo. Se tiver que demorar dias dentro do hospital, ela pode, não tem aquele negócio de, olha, gente, acabou, tempo é dinheiro, vamos lá, né? Não, eles respeitam o tempo da mulher e eles só intervêm assim cirurgicamente se for extremamente necessário. Que é o que deveria ser, né? Que agora a gente está começando a ter esse processo, graças aos deuses, a gente está respeitando mais. E nem todo mundo pode
ter um médico desse, né? Porque é um médico diferenciado ainda. Então, aí tem também a coisa da licença maternidade, né? Que a mulher, ela também tem a pressão dela retornar às atividades dela, como se nada tivesse acontecido o mais imediatamente possível. A gente vê que muitas mulheres passam pelo puerpério e elas dão relatos assim de que a fase mais difícil até do que o próprio parto. E também é um lugar assim muito dela com ela mesma, né? Imagina, são muitas coisas que surgem nesse período pós-parto e ela precisa vivenciar aquilo também. E aí ela precisa muito da ajuda do pai, porque acontece esse processo, né, dela precisar vivenciar esse transe bafônico. E a licença paternidade, quando ela surgiu, ela durava um dia. Em 1943, ela começou a durar 5 dias. Aí, em 2017, sim, 2017, a gente conseguiu prorrogar para 20 dias. Então, assim, uau, né? Conseguimos 20 dias com duras penas, mas para vocês verem como eles não entendiam, não levavam em consideração que existe um processo interno, não é só físico, existe um processo interno também que a mulher precisa passar e às vezes ela precisa ficar com ela mesma também, né? Ela precisa de um espaço, mesmo ela tem um filho para alimentar e tudo, mas ela precisa de um espaço. Então, a mulher que tipo, muitas vezes o marido não consegue acompanhar, então ela fica em casa, muitas vezes sozinha. E esse livro, né, da Deusa Interior, são 2 psicólogos junguianos, então eles atenderam muitas mulheres, assim. E eles falam que muitas mulheres ficam deprimidas, solitárias, isoladas, sem ter com quem conversar, porque é um momento que meio que todo mundo se afasta dela, né? Se ela não tiver uma mãe presente, alguém da família assim que puder dar esse conforto, ela fica muito sozinha. O marido tem que voltar a trabalhar, então é um momento muito delicado, assim, né? E aí o lar acaba se tornando uma prisão, como eles falam no livro, né? E aí como que a gente tinha uma deusa tão idolatrada, Deméter, a grande mãe, né? E ela se tornou isso? E a explicação que eles dão é que ela é muito pouco compatível com o patriarcado, porque o patriarcado, o que ele precisava? De mulheres Atena, que era a filha obsequiosa, que era a filha que, né, obedecia o pai, queria ser como o pai, queria agradar o pai, e a Hera, que era a mulher obediente, porque é a mulher que está ali, ela vive o que ela gosta, ela gosta de um lugar assim de prestígio e ela vive à sombra do marido, porque como não tinha lugar para ela na sociedade além de, sei lá, primeira dama, ela vivia ali, né, fazendo essa função, então ela vivia para o marido. Então, como a gente chegou nisso, né? Aí ele explica que, ó, é necessário as mães tinham que colocar as crianças no mundo, mas eram relegadas ao lar e ocupavam pouco ou nenhuma posição de prestígio na sociedade, a gente viu. E com as cidades-estados, quando elas começaram a crescer, a concentração ficou muito em Atena, né? E a terra de Atena é extremamente pobre para a agricultura, né? E a divisão entre os deuses e deusas começou a se acentuar, porque no final da Guerra do Peloponeso, no século V a.C., da Segunda Guerra do Peloponeso, o solo ele perdeu a fertilidade dele. E os atenienses começaram a ter que partir, a ter que conseguir comida, né, para sustentar todo mundo, a cidade já estava grande, eles tiveram que partir para pirataria e para colonização, para segurar os suprimentos, né, constantes de comida ali. E nisso, os deuses masculinos, com valores mais patriarcais, mais bélicos, mais guerreiros, começaram a sobressair, porque eles precisaram dessa energia para conseguir comida, porque eles mesmos se afastaram da terra. Olha a loucura. Eles se afastaram da terra, ficaram sem comida e resolveram, em vez de voltar para a terra e fazer uma coisa mais orgânica, resolveram chutar o balde na espada. E aí eles se afastaram dos deuses que eram os deuses cultuados mais rurais, que era Ártemis, natureza selvagem, Dioniso, Cronos, né, que é o Saturno, que é o do tempo, e Deméter, entre outros. Afrodite também, que também é uma deusa mais telúrica, né, que a gente viu aqui do corpo, Poseidon dos mares. Então, esses deuses, eles eram ligados à terra, então eles eram essencialmente matriciais. E eles foram parando de ser cultuados, e as deusas mais cultuadas eram a Atena e a Hera. E aí essa tensão da psique urbana e psique rural, ela tá na gente até hoje no nível psicossocial, né? A cultura urbana da Atena, ela se tornou uma força cultural dominante, que foi maravilhosa. A Era de Ouro de Atena veio teatro, filosofia, várias coisas maravilhosas que a gente ama. Só que veio junto esse lugar desse domínio patriarcal que ignora um processo orgânico natural, um processo da terra. E hoje em dia a maior parte das pessoas vive nas cidades.
E com isso, gravidez, menstruação, parto, maternidade, esses valores orgânicos que estão ligados à terra, eles estão enfraquecidos, né? E os partos naturais são tidos como... Aí inverte tudo, né? O parto mecânico é mais importante do que o orgânico natural, que é tido como perigoso, né? A menstruação é algo que você pode, inclusive, tomar pílula e nunca mais ter. Então, começou... as parteiras são cada vez, né, tipo, desapareceram, agora estão retornando. Exatamente. E aí o que acontece? A gravidez para as mulheres Atena, elas viram o quê? Viram ou uma meta a ser atingida, ai, quero ser mãe porque quero ser mãe, ou viram uma coisa meio acidente, em vez de ser uma bênção e um processo a ser vivido, né? Ser construído ali. E as mulheres Deméter não tem competição nenhuma com as mulheres Atena, porque as mulheres Atena, elas são bem instruídas, elas têm influência no mundo. E as mulheres Deméter em casa cuidando do filho não tem vez, né? É tida como, quem é ela, né? Sim. Enfim. Isso é muito Aí, forte, né, Jaque? Porque aí, por exemplo, aí quem é ela? Quem é ela, quem é ela para a sociedade, quem é ela enquanto mulher, quem é ela enquanto companheira, né? E quem é ela enquanto mãe. São muitas questões, né? e acabam não dando valor a isso, sendo, gente, né? Pelo amor, né? É um ser humano, um indivíduo, ela precisa recuperar esse lugar dentro dela assim, que chamam de, hoje em dia tem muita essa palavra empoderamento, mas é mesmo, de se curar, de se aceitar, de se perdoar e de entender quem ela é, como você falou, para se colocar e falar, gente, sou e só de ser mãe é uma coisa assim, né? Eu, assim, quero ser mãe um dia e eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que todas as mães estão de parabéns, porque é um trampo, né? E é um portal, assim, muito forte. Então, os planos de devolver as mães para a força de trabalho e torná-las economicamente independentes dos homens são concepções de Atena. A Deméter, nesse lugar, ela se sente traída, ela se sente forçada, porque ela quer ficar cuidando do filho, mas ela não pode, ela tem que trabalhar. Então, teve uma época que a mãe jovem, ela podia confiar numa figura da mulher mais idosa, que era a mãe, a avó, a abuela, e era esse encontro e esse tecer essa parceria de geração para geração, ela era muito nutrida. Eram sociedades que viviam em comunidade, então a mãe e a avó, elas moravam no mesmo, né, vizinhança, digamos assim, eram cidades menores, eram, né, aldeias. Então tinha muito essa presença, né, da avó, tanto que a gente falou aqui, né, a mãe iniciava na prática e a avó iniciava nesse lugar espiritual. Só que com a Revolução Industrial, tirando essas mulheres da terra e levando elas para a cidade para trabalharem, para virarem força de trabalho e de, né, terem filhos para o trabalho, afastou muito, né? Essas mães que acabam, né, tendo que trabalhar muito, não tendo contato com o filho quando acontece, acaba que elas não ficam tão parceiras quanto é uma mãe que tem tempo de estar com aquele filho, que se torna realmente amigo do filho, né? Porque você tem um filho para o mundo. Se você não nutrir, se você não alimentar a sua parceria, a sua amizade, ela não acontece. Você é mãe, ok, ele vai te respeitar como mãe, é minha mãe, mas não necessariamente vocês vão criar um elo forte e de confiança e de segurança, né, entre as mulheres. Então, isso para de ser alimentado ali, né, na Europa, quando as comunidades camponesas são expulsas da terra e são semi-escravizadas nas cidades industriais. E as mulheres, foi aí que as mulheres deixaram de ser o centro emocional e produtivo da vida familiar, e esses laços que até então eram intactos, eles acabaram se rompendo, né? Só Sim. famílias assim muito tradicionais, aquela família muito italiana, aquela família que é muito família, que conseguiram manter esses laços, mas a maioria deles, cada um foi para um lado. E isso pega no momento que a mulher vai ter filhos e precisa de um suporte, né? Que a gente viu aqui, ainda mais numa sociedade que o pai tem que trabalhar e não tem muito tempo. E aí eu Sim, queria terminar essa parte para a gente... Bom, enfim, vocês podem falar, a gente pode ficar conversando, mas só queria terminar aqui com um trecho do Caliban e a Bruxa. perfeito. A gente tem mais, deixa eu ver quanto tempo, já que a gente tem mais 10 minutos. Eu dei uma voada hoje, gente, mas é porque tem essa benção do útero e é um assunto muito importante também. Então, eu vou falar esse trecho e aí, se quiserem perguntar, Lari, se quiser também falar, colocar suas Claro. colocações. Então, é um trecho que fala assim, ó: na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados, o principal terreno de sua exploração e resistência. Na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como meio para reprodução e acumulação de trabalho, o corpo pode ser
tanto uma fonte de identidade quanto uma prisão.